Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem de saúde. Vamos começar hoje mais uma aula de matemática do sexto ano, aula número 8. Vamos falar sobre a consolidação da aprendizagem, ou seja, vamos rever o que já foi visto até o momento. Vamos falar sobre a reta numérica. A reta numérica, para visualizarmos melhor a sequência dos números naturais, podemos representá-la em uma linha reta chamada de reta numérica. Então ela tem origem no zero, né? E vai até o número 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta reta numérica vai até o 20. Mas se nós fizermos uma reta numérica mais completa, ela pode ir até o infinito, tá? Esse aqui é apenas um exemplar, ok? Reta numérica na sua continuação, né? Falando sobre a continuação da reta numérica. A reta numérica em que estão representados os números naturais tem origem no ponto zero e é crescente para a direita, de modo que a distância de um número dado para o seu sucessor, ou seja, o número que vem logo após, é sempre igual. Uma reta numérica pode ter intervalos diferentes de 1. A sequência pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, de 7 em 7, de 8 em 8, de 9 em 9, e por aí vai, até o infinito. Ok? Ordens e classes. Quadro valor de lugar. Ordens e classes. No nosso sistema de numeração, a posição de cada algarismo da direita para a esquerda indica uma ordem. Cada grupo de 3 ordens recebe o nome de classe. Observe no quadro de ordens e classes, também conhecido como quadro valor de lugar, QVL, a representação do número 5.319.276. Então observe aí o quadro de ordens e classes. Vamos começar colocando o número da direita para a esquerda. Então reparem que na classe das unidades simples, primeira ordem, unidades, 6. Segunda ordem, dezenas, 7. Terceira ordem, centenas, 2. Quarta ordem, unidade de milhar, 9. Quinta ordem, dezena de milhar, 1. Sexta ordem, centena de milhar, 3. Sétima ordem, unidade de milhão, 5. Né? Oitava ordem, dezena de milhão, 0. Nona ordem, centena de milhão, 0. Então nós temos aí 3 classes. Classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Poderíamos também ter a classe 2 bilhões, a classe 2 trilhões e por aí vai, certo? Adição. As operações matemáticas fundamentais estão presentes em muitas situações do dia a dia. Em que situações do seu dia a dia você percebe a presença da matemática? Produza um pequeno texto e converse com seus colegas sobre isso. Olá, queridos alunos. Agora vamos falar um pouco das operações matemáticas. Começaremos pela adição. Há algumas situações que nos dão a ideia de adição. Observe-as. Exemplo de problemas com adição. Primeira situação: juntar 2 ou mais quantidades. Então, uma campanha de vacinação foi feita durante 2 dias em um posto de saúde de uma pequena cidade. No primeiro dia, foram vacinadas 235 crianças. E no outro dia, foram 189. Quantas crianças foram vacinadas nesse posto de saúde? Para resolver esse problema, devemos fazer 235 mais 189. Não é isso? Então, 235 mais 189 vai dar 5 mais 9, 14.
vai 1. 1 e 3, 4. 4 e 8, 12. Vai 1. 1 e 2, 3 e 1, 4. Então, 424, né? Foram vacinadas 424 crianças nesse posto. A segunda situação, acrescentar uma quantidade a outra quantidade. Marcelo possuía 335 figurinhas em sua coleção. Ele ganhou do seu tio 178 figurinhas. Quantas figurinhas Marcelo ficou? Para resolver esse problema, devemos fazer a conta. 345 mais 178. Vamos fazer a conta, então. Vamos somar 345 com 178. 5 mais 8, 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 7, 12. Vai 1. 1 e 3, 4. E 1, 5. 523. Marcelo ficou com 523 figurinhas. Vamos falar agora sobre a subtração. Agora vamos falar da subtração. Veja a seguir em quais situações essa operação é empregada. Primeira situação, tirar uma quantidade de outra quantidade. Renato possuía R$335. Gastou no mercado R$238. Sabendo que ele não teve mais gastos, com que quantia Renato ficou? Para resolver esse problema, devemos fazer 335 menos 238. Armando a continha, resolva a operação. Vamos pedir emprestado ali, 335 menos 238. O 5, para se tirar de 8, tem que pedir emprestado ao 3. Então vai ficar 15 menos 8, 7. O 3 ficou sendo de 2. Então, pedir emprestado outro 3. Vai ficar 12 menos 3, 9. E como o 3 já tinha emprestado, o outro 3 ficou 2. 2 menos 2, 0. Então, 97. Renato ficou com 97 reais. Continuação número 1 sobre a subtração. Então, segunda situação. Tendo duas quantidades, sabia quanto uma delas tem a mais que a outra. Débora tem R$435 e Mariana tem R$315. Quanto Débora tem a mais que Mariana? Para resolver esse problema, devemos fazer 435 menos 315. Resolvendo a operação, vamos armar a conta. 435 menos 315. 5 menos 5, 0. 3 menos 1, 2. 4 menos 3, 1. 120. Débora tem R$120 a mais que Mariana. Continuação número 2 sobre a subtração. Terceira situação. Tendo duas quantidades, saber quanto falta uma delas para atingir a outra. Todo ano, Marcos arrecada chocolates para presentear as crianças de sua comunidade. Para que todas as crianças ganhem, é preciso que ele junte 900 chocolates e até agora ele conseguiu 735. Quantos chocolates faltam para que todas as crianças recebam? Para resolver esse problema, devemos fazer 900 menos 735. Resolvendo a operação, armando a conta, 900 menos 735. Então, vamos lá. 10, né? 0 menos 5 eu não posso, tem que pedir emprestado ao 0. 0 também não pode, pede emprestado ao 9. Tá? Então, um 0 fica valendo de 9 e o outro de 10 mesmo. 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. E o 9 ficou valendo de 8. 8 menos 7, 1. 165. Faltam 165 chocolates. Ok? Então,
dobro, triplo e metade. Então, quando se fala em problemas de matemática, se fala sobre o dobro, é multiplicar por 2, duplicar, tá? Então, nós temos aí 2 pássaros, o dobro de 2, ou um pássaro, o dobro de 1 é 2, são 2 pássaros, tá? Então, multiplicar por 2, o dobro de 1 são 2 pássaros. Se fosse o dobro de 2, 2 vezes 2, 4 pássaros. Se fosse o dobro de 4, 4 vezes 2, 8 pássaros. Triplo, uma maçã. O triplo de 1 é 3, porque tem que multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Então, o triplo de 1 é 3. Se fosse o triplo de 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes. Se fosse o triplo de 9, 9 vezes 3, 27. E por aí vai, tá? Então, sempre se falar em triplo, multiplicar por 3. Metade. Metade é dividir ao meio, em 2 partes iguais. Então, você repare que tem uma laranja, foi dividida ao meio. Ficaram 2 partes iguais. 1, né? Então, ficou meia laranja. Meia laranja, 1 dividido por 2 dá meio. Meia laranja. Se fossem 4 laranjas, 4 dividido por 2 davam 2 laranjas. Se fossem 6 laranjas, 6 dividido por 2 dá 3 laranjas. Se fossem 7 laranjas, aí ficariam 3,5, 3,5, tá? Porque a metade de 7 é 3,5. A metade de 2, 1,5. A metade de 2 é 1. A metade de 1, 0,5. A metade de 3, 1,5, tá? Então, sempre que fala em metade, é dividir em 2 partes iguais. Agora, vamos falar aqui sobre quando aparece a palavra no qualquer problema, respectivamente, significa na mesma ordem, tá? Sempre que se falar alguma coisa relacionada a respectivamente, tem que ser naquela ordem, tá? Ok? Sequências numéricas. Então vamos reparar aí. Sequência. Então temos aí sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Os bonequinhos segurando aí os dadinhos, né? Então o próximo seria 6, 7, 8, 9, 10, né? Tendo uma sequência de 1 em 1. Qual o próximo número da sequência? Temos 1, 9, 25, 49. Essa é mais complicada de entender, mas você perceber, são os números ímpares multiplicados por eles mesmos. Por exemplo, o número 1 é ímpar, 1 vezes 1, 1. Depois o próximo número ímpar é o 3, 3 vezes 3, 9. O próximo número ímpar é o 5, 5 vezes 5, 25. O próximo número ímpar é o 7, 7 vezes 7, 49. Qual o próximo número ímpar que multiplicado por ele mesmo vai dar? O próximo ímpar depois do 7 é o 9, não é isso? 9 vezes 9, 81. Então, o próximo número ímpar, o próximo número da sequência seria 81, dessa sequência. Agora nós temos uma sequência conhecida como sequência de Fibonacci. Qual o próximo número dessa sequência? Então temos aí 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Ela tem um segredo. Qual é o segredo dela? Se você multiplicar o número anterior pelo número atual, vai dar o próximo número. Por exemplo, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, viria o próximo, 21. 21 mais 13, 34. E por aí vai. Então, esse é o segredo dessa sequência numérica. Tá bom? Toda sequência numérica tem um segredo. Cálculo envolvendo dinheiro. Então, temos um exemplo aí.
Se uma pessoa possui R$ 200 e foi ao supermercado e teve uma despesa com frutas no valor de R$ 23,50, com laticínios no valor de R$ 28,75, com salgados no valor de R$ 29,00, com cereais no valor de R$ 32,75 e com biscoitos no valor de R$ 25,50, quanto lhe sobrou de troco? Bom, primeiro vamos verificar quanto foi o total das despesas. Depois vamos retirar de R$ 200 o valor total das despesas. Então, organizando aí a conta de somar. R$ 23,50 mais R$ 28,75 mais R$ 29,00 mais R$ 32,75 mais R$ 25,50. Então, o total deu R$ 139,50, somando tudo. Então, eu quero saber quanto sobrou, né? Qual foi o total da despesa e depois o valor total. Vamos retirar de 200 para saber quanto que sobrou. Então, R$ 200 menos R$ 139,50. Deu R$ 60,50. Então, o valor das despesas, R$ 139,50. O que sobrou de R$ 200 foi R$ 60,50. Ok? Propriedades da adição. Então, quais são as propriedades da adição? Comutativa, associativa, elemento neutro. Ainda temos a propriedade do fechamento, que não está aí nessa tela, mas existe também a propriedade do fechamento. A propriedade comutativa, temos aí um exemplo: 10 mais 20 é igual a 20 mais 10. Você trocou a ordem, a posição das parcelas, mas o resultado permanece o mesmo. Depois temos a propriedade associativa: 4 mais 3 mais 5, né, entre parênteses, é igual a 4 mais 3, entre parênteses, mais 5. Por exemplo, 3 mais 5, 8, mais 4, 12. Do primeiro membro, né, do lado esquerdo. Do lado direito da igualdade. 4 mais 3, 7, mais 5, 12. 12 igual a 12. Então, não se alterou o resultado. Então, existe essa propriedade. E do elemento neutro, 92 mais 0 é igual a 0 mais 92. Ou seja, lembrando que o zero é o elemento neutro da adição. Qualquer número que você somar com zero vai dar o próprio número. Ainda existe a propriedade do fechamento. Ou seja, os números naturais somados obterão como resultado outro número natural. Então, um exemplo aí, ó. 30 é um número natural? Sim. 7 é outro número natural? Sim. 30 mais 7, 37. O resultado. 37 também é o quê? Um número natural. Então, somando-se dois números naturais, obtemos como resultado outro número natural. Ok? Planificação de sólidos geométricos. A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana, formada pela superfície desse sólido. Então, reparem aí. Temos sólidos geométricos: cubo, cilindro, pirâmide e prisma. Então, na parte de baixo, nós temos a planificação. Então, temos aí a planificação do cubo, que são quadrados, não é isso? Formado por quadrados. Depois temos a planificação do cilindro. São 2 círculos e um retângulo, ok? Planificação do cilindro. Depois temos a planificação da pirâmide de base quadrada. Nós temos um tetraedro. Então, nós temos 4 triângulos e um quadrado na sua planificação. E temos a planificação do prisma de base triangular. Aí, quais são os desenhos que nós temos na planificação do prisma? 2 triângulos e 3 retângulos. Ok? Depois nós já temos planificado duas figuras ali, uma amarela, outra verde. Tenta adivinhar qual é o sólido geométrico da amarela. E tenta adivinhar
é o sólido geométrico do desenho verde, da planificação em verde. Da amarela, nós temos o cone, certo? Vai ser o cone. E da verde vai ser um tetraedro também, ou seja, uma pirâmide de base quadrada, ok? Nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos e um quadrado, tá? Ok. Determinação dos pontos no plano cartesiano. Existe convencionado uma norma para determinação dos pontos no plano cartesiano. Primeiro coloca-se a medida do eixo x, ou seja, das abscissas, e depois a medida do eixo y, eixo das ordenadas. Então, entre parênteses, na forma x e y. Então, nós temos aí dois eixos cruzados perpendicularmente, né? O ponto de encontro desse eixo forma o número 0, chamado de origem, tá? Então, nós estamos trabalhando aí no primeiro quadrante. Para a direita, os números de 0 para a direita e os números de 0 para cima são todos o quê? Positivos, tá? Então, vamos determinar as coordenadas desse ponto, tá? Ponto A está aí no telhadinho da casa. Se você projetar até o eixo X, ele vai cair no 2. E se projetar até o eixo Y, vai cair no 3. Então, o ponto A está no ponto 2, 3. Tá? Ponto B, se você projetar até o eixo X, está no 7. Se você projetá-lo até o eixo Y, está no 5. Então, o ponto B, as coordenadas do ponto B são 7 e 5. E no ponto C, ele está em cima do eixo das abscissas, em cima de X, exatamente no ponto 8. Então, você não tem como projetar, já está no 8, então é 8. Agora, se você for projetar para o eixo das ordenadas, para o eixo de Y, ele vai até o 0. Então, é 8 e 0. Agora, já na árvore, no ponto D, se você projetar o ponto D até o eixo das abscissas, até X, ele está em 11. Projetando até o eixo das ordenadas, eixo de Y, está no 3. Então, é 11 e 3. Depois, temos o ponto E, lá em cima no topo da árvore. Se você projetá-lo até o ponto das abscissas, ele vai cair no ponto 10, eixo de X. Se você projetar até o eixo das ordenadas, eixo de Y, ele vai cair no ponto 7. Então, o ponto E está no ponto, as coordenadas do ponto 10 e 7. E, finalmente, o ponto F na árvore, né? Se você projetar até o eixo das abscissas, até X, ele vai estar no ponto 8. Se você projetar até o eixo das ordenadas, ponto Y, ele vai estar no 5. Então, as coordenadas de F são 8 e 5, ok? Tratamento da informação. A matemática carece da leitura, da organização e da interpretação. Então, nós temos aí os tipos de gráficos. Pode ser de linha, de pizza, de coluna, né? E por aí vai, tá? Então, tratamento da informação. Reparem, temos aí à nossa direita o quadro com gráfico de coluna e outro de pizza. Exemplos de gráficos do tratamento da informação. Então, ó, reciclagem de vidro e papel. 3 turmas do 6º ano da escola do Antônio. Então, a parte verde foi a parte só de vidro, né? A parte amarela, ou laranja, foi só de papel. A parte vermelha dessa pizza foram ambos, tá? E a parte azul de 20%. Preferência musical dos alunos do 7ª série, A e B. Os alunos da 7ª série de A e B.
Então, temos dois eixos aí, um eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo vertical, né, determina o número de alunos que gostam das respectivas gostos musicais. Por exemplo, temos aí mais do que 15 gostam de rock, entre 15 e 20. Pode ser 16, por exemplo, não está marcando exatamente. Aproximadamente 25 alunos gostam de pop, música pop, né? Preferência musical. Mais ou menos 10 alunos gostam de hip hop, né? 10 alunos gostam de hip hop. Entre 5 e 10 alunos gostam de rap, tá? E entre 0 e 5 alunos gostam de música sertaneja. Aproximadamente 4, né? Por aí, 4 a 5, quase 5. E de MPB gostam alunos entre 5 e 10, tá? 5 e 10, mais ou menos ali 9 gostam de MPB. Ok? Encerrando a aula. Estamos finalizando a aula e temos alguns lembretes para todos os alunos. Para que possamos verificar o que foi aprendido e confirmar quem assistiu à aula, precisamos que acessem o link com atividades do Google Forms, conforme a seguir. Então, esse aí em verde é o link do Google Forms para a execução dos exercícios dessa aula. Não se esqueçam de anotar nome completo e turma no aplicativo Google Forms. Usem máscaras, lavem sempre as mãos com álcool gel e evitem aglomerações. Protejam-se, estudem para um futuro melhor e até a próxima aula. Então nós temos aí os melhores amigos para sempre, né? Os 2 ursinhos. Temos as crianças, todas com máscaras, e a nossa árvore de amor, né? A nossa árvore que representa os alunos, do professor para os alunos. Fico com Deus e até a próxima. Beijos.